Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Graça e paz, irmãos, amém? Deus abençoe vocês. Tem sido assim muito bom estarmos juntos, caminhando, né? O saber não termina nunca. Nós estamos sempre aprendendo, né? Você pode se assentar, e tem sido muito bom estarmos aqui juntos. Fico feliz da gente poder compartilhar o conhecimento. Hoje o assunto, ele se relaciona com todos nós. É uma teoria que não podemos jamais desprezar. É a teoria dos 4 temperamentos do comportamento humano, mas é uma teoria antiga, que ao longo dos anos houve uma grande transformação. Nós vamos falar um pouquinho depois disso. Mas também que está na Bíblia, né? Que fala do nosso humor, do nosso estado de espírito, fala da nossa aflição, dos nossos sentimentos. E a Bíblia, ela retrata isso assim de forma muito prática, não teórica, mas prática. Você vai ver aqui expressões de alguns homens de Deus falando dessa experiência do seu temperamento, né? E é claro que todos nós aqui temos um temperamento predominante, mas nós não somos feitos só de um temperamento. Então nós temos um temperamento sempre o para é um temperamento menor do que aquele que é o predominante nas nossas vidas. Então há uma mistura, né? Há uma mistura. E alguns traduziram também temperamento no grego como tempero, né? É um tempero de humor. E nós vamos analisar, vamos ver, vamos pedir a Deus, porque é uma medida de autoanálise. Cada um vai se conhecendo. Quanto mais você conhecer o seu temperamento, você vai ter facilidade de lidar com você mesmo e também de lidar com as pessoas à sua volta, porque você vai entender o comportamento dessas pessoas. O temperamento, ele faz parte da nossa personalidade. Então, é uma característica da nossa personalidade. E nós precisamos nos entender. Você se entendendo, você vai entender as pessoas. Se entende no estudo da psicologia psicanalítica que nós fazemos análise para nos conhecer. Irmãos, não tem maior profundidade do que quando a gente conhece a Bíblia, a gente se autoanalisa, porque a Bíblia realmente nos faz mergulhar dentro de nós mesmos, já aqui em nosso poder e há milhares de anos sobre a terra, a palavra de Deus. E nós temos hoje essa força da psicologia confirmando, né, que a psicologia é uma ciência nova, do meado do século XIX. Então, nós temos a palavra de Deus, temos hoje a teologia, temos a filosofia, todas essas ciências estão debaixo do governo de Deus. Aqui constrói, aqui edifica, aqui traz o retorno para o ser humano. Toda a ciência que é usada para destruir, para fazer mal às pessoas, pode ter certeza que essa não é da vontade de Deus para esse uso e fim. Então, hoje a gente pode ver muitas usinas nucleares, mas se criaram a bomba nuclear. Então, o aspecto da descoberta é importante, uma fonte de energia boa, mas também que pode ser usada para o mal, pode ser usada para um fim ruim. Então, todos nós aqui temos um temperamento, e esse temperamento, ele tem que ser visto por você, cuidado por você, e você saber usá-lo, porque todos os temperamentos são bons, todos são bons, mas como todos também têm os seus aspectos negativos. Então,
É importante que você se conheça. Agora, é claro que eu vou falar aqui o temperamento de uma forma rústica. Então, de início aqui, não se assustem quando vocês verem, isso combina comigo, isso é a minha cara. Poxa, mas eu sou assim. Nós vamos falar de uma maneira geral para tentar chegar a um fim de como nós podemos ter o nosso temperamento transformado, dominado, controlado pelo Espírito Santo. Então essa é a nossa finalidade. Também não é de nos escondermos, porque uma das coisas hoje que eu vejo que a humanidade está crescendo e com esse tampão sobre o buraco que é uma autonegação. A gente percebe isso, que as pessoas se negam o tempo todo, colocando a culpa no outro, dizendo que o problema é do país, o problema é do político, que quem erra é o vizinho. Então ele se nega sempre colocando um tampão ou tentando encontrar uma outra saída que o faça o esquecer da sua característica negativa. Então é importante você saber e é importante você também pegar a via direcionada àquilo que você precisa tratar na sua alma. Porque quanto mais você fugir dessa coisa feia, desse fantasma, ou daquilo que só você e Deus sabe, quanto mais você fugir, mais isso vai gerar problemas, vai gerar afastamento, vai gerar sintomas, vai gerar um bocado de coisa que não vai fazer bem para a sua alma. Então a gente tem um aspecto bíblico, teológico, e temos o apoio da psicologia para nos ajudar. Amém, irmãos? Eu peço a Deus que nos ajude, nos ensine. Esse tem sido um passo muito importante. A gente vê tantas pessoas preocupadas, né? Tantas pessoas querendo conhecer mais, querendo adquirir um saber, porque a gente precisa de um saber que venha nos edificar. E esse saber é o saber que nos constrói, né? E tem muitas coisas dentro de nós, assim, que podem ser transformadas em coisas boas, que não são boas. Existem coisas dentro de nós, como uma marca indelével de um trauma, um acidente terrível na vida, um prognóstico de que lá não foi muito bem. Então, são coisas ruins, que querendo ou não, fica na mente, fica no inconsciente. E como nós podemos transformar isso a nosso favor? Nos conhecendo. Amém, irmãos? Você pode levantar a sua mão assim? Levanta sua mão, suas duas mãos. É para acordar alguns irmãos que estão dormindo. Pode aplaudir o Senhor aí. Isso. Oh, glória. Irmãos, a gente está no culto, tem sido uma benção. Mas nós estamos também no seminário. Se você quiser sair para tomar um cafezinho, toma um cafezinho. Porque eu sei que alguns irmãos vieram direto do trabalho. E eu sei que não é vergonhoso não. Aqui os irmãos sabem que às vezes está cansado, vai lá, toma um cafezinho que ajuda. Bom, nós primeiros queremos basear a nossa argumentação em alguns textos da Bíblia. Vamos ver o que declara algumas pessoas em relação às suas vidas interiores, né? Vamos lá. Aí é o apóstolo Paulo falando, existe um conflito dentro dele muito grande, e ele não se entende. E depois ele sabe que esse problema é oriundo do pecado, é oriundo que foi herdado dos seus pais. Então, ele tem aí um temperamento que ele não consegue controlar. Mas a gente sabe que o capítulo 7 de Romanos é um capítulo que retrata a situação da condenação do pecado na humanidade. E Paulo se inclui como todos da humanidade. O capítulo 7 fala do estado difícil da personalidade humana, do pecado.
Mas no capítulo 8, Paulo fala da redenção em Cristo, da história dessa natureza humana que estava inclinada para o pecado. Então, ele retrata essa problemática dentro dele. Vamos ler junto, irmãos, o que está escrito aí? Sei que nada de bom habita em mim, isto é, minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, já não sou eu, mas o pecado. Ele descobriu que o pecado trouxe uma distonia para a sua personalidade. E quem conhece a história de Paulo sabe muito bem que ele é um homem de tomadas de decisões incríveis. As 3 epístolas do Novo Testamento, as que são de origem doutrinárias que nós usamos para a igreja, se não fosse Paulo, nós não as teríamos. Paulo, ele é um homem desafiador, um bandeirante do evangelho, é um colérico inveterado, um cara capaz de enfrentar tudo, mas ele reconhece que a sua natureza exige algumas coisas que a sua consciência condena. Ele sabe, e ele está nesse conflito, mas ele diz, no final disso tudo, ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Ele sabia que isso precisava ser controlado, precisava ser vigiado, precisava ter um agente de segurança para poder não deixar essa coisa crescer. Então, a gente vê o humor de Paulo é um humor irritado. O humor de Paulo é um humor que ele não deixa para depois. Com ele é aqui e agora. Mas com isso também ele sofria muitas coisas. Principalmente o reconhecimento de que nem sempre podia controlar os seus impulsos. Só depois que ele conheceu a Cristo, que ele se subjuga completamente. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo. Olha, ele está falando da carne. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ele se subjuga a esse conhecimento de Cristo para que a sua vida fosse transformada, a sua personalidade. E ele diz: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que vivia na carne no grego cardia, atitudes do pensamento. A vida que vivia nas atitudes do pensamento, já não vivo mais, diz o texto, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então ele começa a dominar o seu estado de humor, temperamento. Vamos lá, passa aí, irmão, outro versículo. Pedro reconhece também essa condição do seu temperamento, e ele deixa bem claro que precisava desse revestimento de Deus, porque não é fácil. Então, vamos ler aí, irmãos, o que diz? Intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas, preciosas promessas, para que por elas vocês e fugissem. 2 de Pedro 1,4. Então ele fala, né? Por causa da inclinação dessa natureza, lógico que essa personalidade ela sofreu alterações. Quando se fala em personalidade, você tem que pensar na formação do caráter e do temperamento, porque a personalidade reflete
essas duas características. O temperamento está voltado para o lado em que trabalhamos com a bioquímica, trabalhamos com o nosso humor. O caráter é formação do ambiente. A característica da personalidade vai descrever como você é, como você se comporta, como você se relaciona. Então, a personalidade trabalha com essas duas características diferenciadas. Uma que relaciona com a bioquímica, depois nós vamos falar sobre isso, e a outra com o ambiente. E Pedro fala sobre isso, para que aqueles que fizessem participantes da natureza divina fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça, pelos prazeres. Pode passar outro versículo aí, irmão. Vamos lá, irmãos. Efésios 5,18. E não... Glória a Deus. Apóstolo Paulo falando. Para você ter mais do Espírito Santo, para ser controlado e não haver contenda, não haver briga, discussão, de gladiação. Aonde você estiver, você seja um pacificador e não uma bomba relógio, a ponto de explodir. Porque se você não cuidar do seu temperamento, logo a sua saúde emocional, sem o conhecimento desse aspecto interior, você vai se tornar uma pessoa insuportável. Você não vai ver como pode atingir, machucar, ferir as pessoas. E também fazendo mal para você mesmo. E geralmente a gente vê isso acontecendo e logo nos ambientes mais importantes da vida da pessoa, que é o ambiente do lar, o ambiente do trabalho, o ambiente com pessoas de convívio social e com os familiares. A gente acaba, e por isso não poucos estão com problemas dentro desses ambientes que ora trafegava e hoje não trafegam mais. Possivelmente por causa dessa explosão, dessa falta de conhecimento, por falta de poder tratar as coisas com conhecimento. Então, a gente precisa se entender. A gente precisa se entender. E a Bíblia fala sobre isso, né, irmãos? Lá o Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é. Então há uma evocação para isso. Há um sentido para isso. E para você viver em comunhão, você tem que se dar bem com as pessoas que estão do seu lado. Você tem que se dar bem. Então é complicado. A gente vai analisar aqui os 4 temperamentos. É o colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. São situações complicadas. Primeiro que o sanguíneo, o colérico, são poucos parecidos, poucos. Então hoje se tem o entendimento de uma redução na visão, que os 4 podem ser vistos como temperamentos extrovertido e introvertido. Chegar à conclusão que os 4 podem ser classificados nessas 2 visões. 2 extrovertidos, que é o sanguíneo, o colérico, e 2 introvertidos, que é o fleumático, o melancólico. Bom, irmãos, vamos agora entrar um pouquinho. Pode passar aí, Bira, deixa eu ver o que tem aí. Antes de ler isso aqui, eu vou falar assim da minha cabeça. A gente vai entrar um pouquinho na história da medicina empírica. Ela lá no Egito, ou na Grécia. O Egito é mais antigo, na Grécia. E a medicina, ela era aplicada através dos sacerdotes. Então a religião tinha muita influência, os sacerdotes, e eles achavam que os deuses tinham um relacionamento profundo
no comportamento das pessoas. Então, quando uma pessoa tinha um comportamento desajustado, eles achavam que aquilo ali era uma forma dos deuses brincarem, estarem ali brincando. É uma zanga dos deuses. Então, a medicina que não tinha uma avalia de perícia científica, ela era vista como um relacionamento dos deuses tentando mexer com o comportamento dos homens. E isso foi praticado por muito tempo, dessa forma. Inclusive existiam templos, que era o templo das pessoas doentes, que era o templo de Esculápio, o deus grego. E dentro dessa igreja, as pessoas doentes iam ali ofertar sacrifícios para receber a cura, achando que aquilo só dependia da ação dos deuses. Bom, esse foi o comportamento que permaneceu por muito tempo. Depois tinha até uma aliança forte com a filosofia, mas alguém observou que não era somente aquilo. Esse homem foi chamado Hipócrates. Hipócrates era médico. Hoje é reconhecido, como o pai da medicina, e tem até o juramento daqueles que se formam, em medicina, o juramento de Hipócrates. Hipócrates, ele relacionou aquilo ao humor das pessoas. Ele observou que aquilo não tinha nada a ver com os deuses. Então, como a ciência era empírica, ela era vista por observação, acompanhamento. Então, era algo assim que demorava muito para uma análise como essa. Através do comportamento da pessoa, ele descobria qual era o tipo da doença que a pessoa tinha. Então Hipócrates gastou muito tempo com isso, procurando a respeito do humor das pessoas, para determinar um tipo de diagnóstico. E principalmente ele dava atenção à alimentação. Ele falava que a cura vinha através da alimentação. A alimentação produzia cura. Então ele observava a temperatura do corpo, se a pessoa tinha apetite, ele se preocupava com o clima, se aquilo que estava acontecendo era próximo das estações. Ele tinha toda uma observação no sentido de acompanhar a pessoa no seu humor. Ele então chegou à conclusão que a falta de equilíbrio do humor produzia uma determinada enfermidade. Então, nisso, ele começou a trabalhar com essa observação, acompanhando a situação dessas pessoas. E nisso sofreu muitas dificuldades, porque o novo sempre assusta, e a assustou, mas a sua teoria foi tomando assim um alcance muito grande, foi chegando também aos romanos, e a coisa estava numa proporção boa, que ele viajava para poder passar as suas ideias e mostrava através do humor. Ele chamava de colérico, bilis amarela, o sanguíneo, o fleumático, e o melancólico, que era bilis negra, preta, que era o humor da pessoa. Ele começou então a analisar o comportamento das pessoas, e dali ele aplicava. Se a pessoa era muito quente, ele aplicava então uma dieta com comidas frias. Se a pessoa era muito fria, ele aplicava uma dieta, uma alimentação com comidas quentes, para tentar equilibrar o humor da pessoa. A gente fala isso hoje assim, com uma detenção de poder, mas na época, irmãos, aquilo era um avanço. A gente fala assim, poxa, mas tão fácil, ele não sabia que era isso? Hoje é fácil a gente falar, mas naquela época era muito difícil. Ele então começou a tratar
do humor, e depois isso foi tomando uma proporção muito grande. A história da medicina é muito bonita. Ela enfrenta muitos travancos, muitas dificuldades, mas ela vence na Idade Média, quando começa a fazer o trabalho de anatomia do corpo e todo o processo de crescimento da medicina. Mas até lá a medicina pagou um preço muito alto por causa da falta do cientificismo de comprovação. Bom, isso, muito mais tarde, chegou aos romanos. Os romanos também faziam esse tipo de medicina. A medicina através dos deuses. Mas eles estavam crescendo porque, com o conhecimento dos gregos helenistas, eles cresceram muito. Porque Roma dominou, né, irmão, o saber. Apanhou dos gregos e foi apanhando de todos eles para formar realmente um saber de crescimento muito grande. Mas os gregos eram muito assim adiantados. A matemática, a filosofia, o direito e a própria medicina começou pelos gregos. A posse depois dos romanos foi a posse também do saber que eram dos gregos, que foi aquela união de grego-romanos. Bom, passado muitos anos, quem chegou a ter o conhecimento desses estudos foi Cláudio Galeno. Ele era médico e também filósofo. E ele então pôde melhorar a teoria que nós estamos falando hoje de Hipócrates. Ele melhorou. Então nós vamos, depois dessa resenha que eu dei, vamos ler e você vai entender. É importante. Muitas pessoas passam essa parte da história. Eu não quis passar, irmãos. Eu quis detalhar para ajudá-los a entender, porque lá na frente vocês vão se lembrar disso aqui. Amém? Amém? Então vamos ler, porque nós estamos num seminário. Vamos ler, porque nós temos aqui ação específica, né? Vamos ler aqui. Vamos lá? Todos nós herdamos um temperamento dos nossos pais. Ele é a combinação de características congênitas, que consciente ou inconsciente. Vamos lá, povo. Temperamentos influenciam em hábitos de estudo, de sono. Vamos lá. Estilo de alimentação e até no modo de se relacionar. Estas características do temperamento podem e devem ser controladas, mas podem durar algum tempo. A palavra temperamento cada ser humano tem um temperamento predominante e pode ter um outro temperamento menor. Então, o temperamento é uma herança dos nossos pais, herança genética. Hoje tem até análises com profundidade, mas assim, é um trabalho assim, que custa muito caro. Mas se tem uma visão por esses comportamentos para descobrir o seu temperamento. Então, nós herdamos dos nossos pais. São características, são jeitos. O temperamento pode ser melhorado? Pode ser melhorado quando você tem conhecimento deles. E você pode potencializar aquilo que é bom e aí trabalhar aquilo que não é bom. Para que aquilo que não é bom não venha interferir na sua vida social, relacional, sua vida comportamental. Então,
além da característica física, nós temos também heranças genéticas, né? Congênitas, que interferem, o texto diz ali, consciente ou Então é complicado isso, né? Então cada um tem a sua característica, cada um tem o seu jeitinho, e isso é dado dos pais. Quero lembrar que isso é uma parte da nossa personalidade. Amém, irmãos? Então nós vamos estudar aqui os 4 temperamentos. Eu não estou com pressa porque nós temos 5 dias. Eu quero bem devagar para que dessa forma pedagógica a gente possa ter o conhecimento, tirar dúvidas e tentarmos enxergar a nós mesmos, porque essa é a finalidade. E a própria Bíblia diz, né, a respeito disso, lá em Coríntios capítulo de número 11, a partir do versículo 23, diz o seguinte: examine-se, pois, o homem. Alguém já disse que Paulo pegou isso emprestado, mas isso aqui é uma outra situação. Mas está escrito: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vamos chegar agora nos 4 temperamentos. Vamos lá. Então vem aqui um resumo do que eu falei. Então, Hipócrates, 460 anos antes de Cristo, a 370, é frequentemente chamado de pai da medicina. Sem dúvida ele foi o gigante do mundo médico da antiga Grécia, e nos interessa por 2 razões. Geralmente ele atribui o fato de a medicina se preocupar com os problemas emocionais. É atribuído a ele. Reconheceu as diferenças de temperamentos de temperamento entre as pessoas e apresentou uma teoria que as explica. Pode colocar, Bira. No mundo antigo sabia-se de grandes anomalias de comportamento, mas geralmente eram atribuídas à intervenção dos deuses, e assim não podiam ser estudadas como objetividade, né? Hipócrates, porém, se opunha ao sobrenaturalismo, defendendo a ideia de uma orientação biológica. Epa, mexeu aí, Bira? Biológica, sobre a qual desenvolveu uma abordagem empírica, a psicopatologia. Bom, sua maior força estava talvez na exatidão de suas observações. Ele passou muito tempo observando o comportamento das pessoas e na capacidade de registrar cientificamente as conclusões a que chegava. Na verdade, muitas de suas descrições de fenômenos psicopatológicos permanecem válidas. Portanto, Hipócrates marcou o início de uma abordagem cuidadosa e observadora da personalidade anormal, que um dia seria aplicada ao estudo da personalidade normal. Pode ir, Biratã? Bom, está aí, irmãos. O interesse de Hipócrates pelas características do temperamento é notável, especialmente quando consideramos a relativa negligência desse importante problema no mundo moderno da psicologia. Como resultado de suas observações, Hipócrates distinguiu os 4 temperamentos. Estão ali: sanguíneo, e o melancólico, o colérico e o fleumático. Bom, de acordo com ele, o temperamento dependia dos humores do corpo: sangue, bilis preta, bilis amarela e fleuma. Assim, começou por observar as diferenças de comportamento, formulando uma teoria para elas. A teoria era bioquímica, né? Embora a sua substância tenha desaparecido, permanece ainda conosco sua forma. Hoje, porém, falamos de hormônios. O que ele viu de humor, de temperamento úmido, porque o humor vem de úmido. Era isso. Falamos hoje de hormônio e outras substâncias que podem induzir ou afetar o comportamento observado. Tremendo, né, irmãos? 400 anos antes de Cristo. E ele entende que a mudança do humor estava relacionada à vida da pessoa em se relacionar com o seu mundo à sua volta. Pode passar, Beira. Pessoa sanguínea.
agora que nós vamos começar, é muito importante. É um dos temperamentos que faz estardalhaço. É um temperamento que diz, cheguei, todo mundo vê. É aquele temperamento que, se tiver de fazer alguma coisa para alguém, é aquela pessoa que corre na frente. Se tiver de fazer algum trabalho aqui na igreja, aquele que pega a cadeira e quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer trazer água, quer levar cadeira. Esse temperamento, é impactante, forte, o temperamento sanguíneo. E a Bíblia descreve esse temperamento como de Pedro. A relação que Pedro tinha com a obra de Deus, ele não parava. E na revelação do Monte da Transfiguração, o texto diz, esse é meu filho amado, que eu me comprazo, dele ouvi. Quando a voz que falou do céu falou, dele ouvi, Pedro começou, Senhor, o que é que a gente faça aqui? 3 cabanas? E começou a tomar a palavra. O texto fala que ele deveria ouvir, ele se intrometeu, tomou a frente. Esse é o sanguíneo, que não sossega, que não para, que começa uma coisa, mas também pode parar lá na frente, desanima fácil. Começa bem, parece aquele carro com gasolina aditivada que vai subir no morro, aí chega no meio do morro, troca normalmente a sua opção por uma outra coisa fácil, acredita muito fácil nas pessoas. Por isso que os sanguíneos, eles estão na ordem daqueles que gostam de fazer discurso, gostam de pregar, daqueles que são vendedores, são falantes, são comunicativos. Eles estão nessa ordem, mas tem esse lado que a gente vai falar. Então vamos tentar nos encontrar aqui para ver qual é o nosso temperamento. Vamos lá? Irmão, mas não lê com vontade. Vocês querem parar para tomar café? Te dá uma parada. Porque eu estou achando que vocês estão com fome. A letra está pequena, mas bota o óculos aí, vê se... Vamos ver aí. Vamos lá tentar ler forte, vamos lá? Vamos lá? É alegre e esperançosa. Logo em seguida... Vai não. O sanguíneo é muito sociável, brincalhão, contenta-se facilmente, não leva as coisas muito a sério e vive rodeado de, embora tem dificuldades, ele pode se arrepender, mas sua contrição, que jamais chega a ser um sentimento de culpa, é logo esquecida. Ele se cansa e se entendia facilmente com o trabalho, mas constantemente E aí? Você, isso aí? É aquilo que eu falei, ele começa bem, mas depois ele começa a perder o seu foco. São atitudes impulsivas. Ele tem aquela agilidade. Vamos supor, Deus me livre. Vamos supor que aqui pegasse fogo. O sanguíneo é, irmão, vamos sair. Ele é desse tipo. Bora. Ele tem essa atitude, Ele grita, mas o colérico não, já sai pegando na mão e sai puxando, porque o colérico, ele já é o camarada de arrastar, já de puxar. O fleumático ia fazer o seguinte, irmãos, vamos levar as cadeiras, porque o fleumático fica se preocupando em perdas. Você vai se encontrar aí, não vai? É o que faz muita conta, é o que fica preocupado em cotizar, de não perder nada. Isso é o
fleumático. O melancólico vai fazer assim: meu Deus, está pegando fogo na igreja. Meu Deus, o que é isso? Vocês já estão sentindo onde isso vai parar, né? E depois que a gente misturar, porque tem a misturinha. Tem uma misturinha aqui, porque ninguém é propriamente um temperamento. Você tem um temperamento predominante. Você deve ter um pouquinho aí, quem sabe você que é sanguíneo, você deve ter um pouquinho aí de fleuma ou de melancólico, né? A gente vai descobrir que cada um tem uma direção para alguma coisa na vida, tem alguma direção para a aspiração, né? Vocês acham que o músico é o quê? O músico tem um sentido de um temperamento desse aí fortíssimo, porque onde vem a arte, vem a poesia, onde vem aquela coisa de sentir, né? Você vê que eles tocam, eles sentem mesmo, aquilo não é brincadeira não, sabe por que, irmão? Aquilo é bioquímico, além de espiritual. Quando toca aqui, o pessoal não entende nada, mas ele está sentindo ali, né? O Daniel, vocês já viram o Daniel tocando teclados? O Daniel, cara, ele é arrebatado. O Daniel é arrebatado. Vocês podem ver ele tocando aqui. É o cara melancólico. É o cara que tem a poesia na alma. A música é demais, né? A música é demais. Agora, esse aqui é o cara que assim, faz. Agora é problemático, porque é o cara gastão. Vocês imaginam a mulher que seja sanguínea? Cartão de crédito na mão dessa mulher vai acabar. Porque é compulsivo, não para, irmãos, não para. O sanguíneo, ele tem problema. E outra coisa, difícil segurar um sanguíneo dentro de casa, hein? Tem irmãs aí que tem esse temperamento, elas são feras, elas trabalham fora, botam uma pessoa para fazer a arrumação da casa dela, mas elas querem ir para a rua, porque tem esse espaço, essa coisa. Agora, tem problema danado de gastar. Agora tem facilidade, né? De conversar, de fazer esse laço social, esse lado de brincar e não levar a mal, né? Não faz por maldade, mas... E tem uma facilidade de errar. Sempre o mesmo pecado, né? Sempre... Não faz porque quer, mas é porque é atraído, é uma desgrama. Então tem que se cuidar. Vocês estão entendendo o que Deus está falando, irmãos? Amém? Tem essa facilidade. Entendeu? Como está escrito aqui, ó. O sanguíneo é muito sociável, brincalhão, contenta-se facilmente. É um cara bom, uma mulher boa, que não tem aquela palhaçada, tem um jeitinho, vambora. E o sanguíneo é o seguinte: você sabe quando a pessoa é sanguínea. Você pode estar sentado aqui, quando chegar lá na frente, no portão da igreja, Pai do Senhor, aquela coisa. Sanguíneo. O sanguíneo grita. Tá rindo, né? Quem está rindo aí? O sanguíneo grita, é espalhafatoso. Ele é assim. Você sabe, opa, tá chegando o sanguíneo aí. Esse é um sanguíneo. Gente, já viu aqueles irmãos que... Tem um que fica sentado aqui desse lado, né? Que na hora do louvor, sanguíneo puro. Não falo o nome dele não, que ele pode estar ouvindo esse áudio, né? Ele fica sentado aqui nesse cantinho. É aquilo. Chegou, é espalhafatoso, é aquela coisa... Mas faz aquilo com pureza. Faz aquilo porque é da alma. Aquilo está nele. Está nele. E você pode, assim, chamar atenção. Ele nunca leva mal, já viu isso? Não leva mal, não. Ele vai, sabe trabalhar isso aí. Ele sabe trabalhar. Opa, aumentou aí, ó. Bira melhorou aí, ó. Melhorou aí. Então, é uma pessoa alegre, esperançosa. Sabe, irmãos, tem aquele ponto positivo que você vai saber. Não tenha pressa não, você vai saber. Ele tem intenção de cumprir suas promessas, mas acaba não cumprindo. Tem dificuldade. Então, ele começa, mas daqui a pouquinho não leva a sério suficientemente, depois para. Então, ele precisa saber que tem essa dificuldade. Quantos sanguíneos tem aqui que a partir de hoje vai começar a se vigiar? Então, tem essa dificuldade.
O sanguíneo é um mal devedor, não porque ele faz de maldade, que é enrolado. É um enrolado, sabe aquele cara que, é o que eu falei da mulher com cartão de crédito. Né? Enrolado, não anota nada e pega as coisas, depois não sabe com quem pegou. Ele não faz isso por maldade, é porque ele dá essa embolada mesmo. Ele dá essa embolada mesmo. Aí a pessoa fala assim, rapaz, esqueci, depois eu acerto. É negociador. O sanguíneo é somebody love à parte. Ele sabe negociar. Todo sanguíneo sabe chegar assim e, não, mas calma aí, eu estou vendo aqui, mas eu estou querendo... Ele é negociador, ele é bom. Ele é bom. Ele é muito bom na área comercial, na área dos business. Ele é muito bom. Então, tem essa parte... se enrola, pode passar um pouquinho. Passa outra aí. Deixa eu ver aqui que eu... Isso. Então tá aí, ele colocou tudo aqui, né? Ele se cansa, aquilo que eu falei para vocês. Começa uma coisa, mas daqui a pouquinho ele fala, estou cansado disso, se enjoou. Começa a fazer um negócio, aí não deixa de lado e já vai partir para outro. Ele não tem persistência. O sanguíneo não tem persistência. Ele desiste. Desiste, ainda mais se ficar enchendo a cabeça dele, desiste mesmo. Então tá aí. Ele se cansa e se entendia facilmente com o trabalho, mas constantemente encontra entretenimento em coisas de só menos. Esse é o tipo de cara que nunca está ruim para ele. Eu estou falando de homem, mas também mulher, que tudo dá prazer, tudo traz uma satisfação, tudo está bom. Ele é aquela pessoa que se sente bem em qualquer ambiente, está legal. Não, o sanguíneo carrega consigo uma instabilidade. E seu forte não é a persistência. Vamos ler outro aqui, que não vai dar para ler tudo. Passa outra aí. O melancólico, pessoa melancólica. Tem muita gente melancólica, né? Vamos ler, irmãos, aqui? Grande importância a tudo que lhe que concerne. Descobre em tudo uma razão. Não fazem. Agem assim, não devido às considerações com os outros. Preocupa sobremaneira o melancólico, tornando-o cauteloso e o quê? É por essa razão... Esse aqui, vê aqui que ele é metódico, ele é cauteloso, ele não se empolga como o sanguíneo. Quer ver vocês venderem fácil? Descobre quem é sanguíneo, vende tudo para eles, compram tudo. Já o melancólico não, não, calma aí, eu vou ver se eu tenho condições, eu vou reparar. Ele é calculista, ele é frio, ele é preocupado com contas, tem medo de desonrar o nome, medo de dever às pessoas. Ele é muito, muito focado nessa formação de não errar, de não deixar de cumprir. Então, ele é muito bom. Essas pessoas são pessoas que ocupam um cargo de confiança, são pessoas que podem mexer com dinheiro, né, irmão Vitor? São pessoas que sabem administrar bem, são pessoas que são fiéis. O melancólico é um dos temperamentos mais considerado dos 4 temperamentos. É o melancólico, porque ele pega um pouquinho de cada coisa. E ele é muito considerado, porque ele se preocupa, ele é cauteloso, ele é do tipo assim, a pessoa chegou, calma aí, da onde que é? Ele quer saber a origem. Onde é que fica isso? Como é que é isso? Ele pergunta toda hora. Ele não vai entrando de cabeça, não. É uma característica boa. É uma característica que ajuda. Mas também, os melancólicos são sempre aqueles que estão à margem, sabe, de poesia.
à margem da visão, daquela coisa filosófica, de pensar. Normalmente, os melancólicos, eles gostam de se alimentar do passado, né? Gostam de ficar ouvindo música lá daquele tempinho, a música que a mãe dele cantava, que o pai cantava, né? Lembrança, aquela coisa, alimento melancólico. Então, ele vive muito nessa questão poética. A música sensibiliza ele sente, ele chora, ele tem um aspecto também que ele tem que cuidar, porque senão ele fica um chorão. Então, é considerado a alma dos escritores, a alma dos compositores, a alma dessa gente aí que... Você vê que essas músicas de sofrimento é gente que passou pelo sofrimento. E o sofrimento, como eu disse para vocês, gera uma sublimação, uma energia boa para ajudar as outras pessoas. A gente tem vários cantores populares aí que vivem assim. Sabe quem vive assim, direto? Roberto Carlos. Ele é isso aqui, ó. Ou se botar a música do Roberto Carlos, irmão... É de Laura. É uma choradeira danada. A tristeza, ela é uma tristeza saudosa, alimentadora, né? Nutre. E aí ele sofre isso. Vamos lá, passa aí, Bira. Se tiver nessa letra aí, fica legal. Pessoa colérica. Dá para ler, gente? Vamos lá? Fica aborrecido, mas seu ódio não é eterno. Sua reação é rápida, mas não persistente. Mantém-se sempre preocupado, embora o faça a contragosto, justamente porque não é perseverante. Prefere dar ordens, mas aborreceu ter de cumpri-las, de ter trabalho reconhecido, e adora ser louvado publicamente. Dá valor às aparências, à pompa e à formalidade. É orgulhoso e cheio de amor próprio. É avarento, polido e cerimonioso. O maior golpe que pode sofrer é a desobediência. Enfim, o temperamento colérico é o mais infeliz, por ser o que mais provavelmente atrairá. Quem é colérico é líder. Quem é colérico tem que realmente se opor a muitas coisas, e por causa da sua liderança, ele atrai muita coisa contra ele. O colérico é essa pessoa despachada, e não tem essa, vai ser agora. Ele é um camarada que quer resolver, né? E normalmente essas pessoas são encontradas em lideranças de empresas, lideranças de agremiações, no trabalho, nas igrejas, os líderes, né? E o apóstolo Paulo, colérico, é o camarada que é impulsivo. Vamos fazer. Não, se ninguém meter a mão, meu irmão, eu faço sozinho, eu faço mesmo. Tem alguém aqui assim na igreja? Então, negócio dele, se alguém desobedecer ele, ele fica injuriado, fica chateado. Normalmente na corporação militar tem muitos assim, irmão Miguel. É essa liderança forte, determinada. Bora, pelotão! Pá, e bora, e vamos fazer, bora! É esse cara, é essa força. Só que ele nunca se satisfaz. O colérico, assim, eu diria que ele tem dificuldade até de fazer liderança, por causa do jeito dele. Se for só colérico, ele é muito agressivo, aquela coisa. O temperamento colérico é o mais infeliz, por ser o que mais provavelmente atrairá a oposição. Ele atrai pessoas contra ele, por causa dessa medida. Agora, é uma pessoa boa, produtiva, é uma pessoa que é importante,
tem uma característica de inflamar, de colocar para frente, mas tem os lados negativos que nós vamos ver depois. Vamos fechar agora com fleuma. Pode botar aí o fleuma. Fleumático. Isso, a pessoa fleumática. Vamos ler junto, irmãos. Tem tendência a não se emocionar com facilidade, nem se mover com rapidez, e sim com moderação e persistência. A pessoa fleumática se aquece vagarosamente, mas retém por mais tempo o calor humano. Age por princípio, não por instinto. Seu temperamento feliz pode suprir o que lhe falta em sagacidade e sabedoria. Ela é criteriosa com os outros e, em geral, consegue o que quer, persistindo em seus objetivos. Então a gente vê aí uma pessoa que tem um temperamento que ele exclui as suas emoções. O fleumático, ele não se empolga com qualquer coisa. O fleumático, a gente vai chegar a isso mais à frente. Por que na relação do casamento existem essas dificuldades? Porque de repente, imagine vocês, a mulher é colérica ou sanguínea, o marido é fleumático. Meu amor, eu te digo, põe no Facebook que eu te amo, que eu te adoro, manda um coraçãozinho. Você não manda uma palavra. Estão entendendo, irmãos? Porque ele não tem essa têmpera, não tem o mesmo temperamento que você. Ele já não quer ser exposto, não quer. Ele vai devagar, ele age por princípio, não age por emoção, não vai por instinto, aquela coisa toda. Ele vai ali, ele até se aquecer demora. Ele é lento para se animar com a coisa, ele é lento. Mas também depois que se aquece, ele persiste, em seus objetivos. Mas ele tem esse problema que a gente vai ver mais à frente, Vamos ver as qualidades, tem muitas qualidades, mas, como eu falei, tem os lados negativos. Então, é importante você ver aonde você se encontra. E daqui a pouquinho, mais à frente, a gente vai falar da mistura, do tempero. Porque de repente você pode ser um sanguíneo com fleumático, parafleumático, ou um colérico para melancólico. Pode também ser um fleumático para melancólico também. Pode estar. Agora imagine só, essa misturada de sanguíneo com colérico. Essa pessoa é extremamente estressada, bagunceira, destrambelhada, mas é assim mesmo, tem. Mas o colérico, ele aceita certas coisas, ele briga, se precisar de brigar, ele briga, vai, mas se alguém dizer assim, me perdoe, ele se desmancha na hora. O colérico não guarda raiva, se uma pessoa se retratar, ele vai e desfaz ali, acabou. Mas é diferente já do estado do melancólico. É complicado. Irmãos, nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Deus abençoe. Você pode aplaudir o Senhor. Deus abençoe. Vamos orar, fique de pé. Hoje demorou um pouquinho mais, que eu precisava tocar no início de tudo. Vocês agora entenderam, nós vamos chegar ainda em Cláudio Galeno. Vamos falar propriamente dito do temperamento, que foi para o Cláudio Galeno, que pegou as ideias de Hipócrates e começou a colocar isso, e hoje está o que está. Hoje, essas 4 teorias, a teoria dos 4 comportamentos, melhor, tem sido usado pela psicologia e também o pessoal que trabalha em RH, para conhecer o temperamento da pessoa, para saber aonde ela pode ser locada, pode trabalhar. Porque não adianta pegar um melancólico, um fleumático para liderar, que ele não vai liderar. Não vai liderar. Mas eu digo para vocês, um colérico, um sanguíneo, ele precisa de alguém que seja organizado para ajudá-lo. Aí ele vai precisar de quem? De um fleumático. Vai precisar de alguém que dê base para ele.
E assim a gente vai vendo como é importante, a gente vai vendo assim, como é importante, cada um precisa do outro. Deus é tremendo, né? Ele é maravilhoso, né? Paulo fala isso lá, Coríntios capítulo 11, a respeito dos dons espirituais. E a gente precisa um do outro. Deus abençoe. Espero que você tenha recebido de Deus. Não vou falar gostar não, sabe por quê, irmão? Conhecimento é a coisa melhor do mundo. Espero que você tenha recebido de Deus, possa crescer, aplique na sua vida, porque isso aqui foi só para a gente começar, porque agora que a gente vai andar. Não tem como depois eu voltar para isso, não tem como. Depois que eu falei isso, agora a gente vai andar para frente e vamos embora. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por essa noite. Quinta-feira, Senhor, nos ajude a estarmos aqui. Obrigado pela vida desses irmãos. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento de conhecimento. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso amado e eterno Pai, e que a doce presença do Divino Espírito Santo esteja com cada um de nós, esteja com toda a igreja do Nazareno, seja com todos os pastores, obreiros dessa casa, com todos os visitantes, não somente hoje, mas para todos sempre. O povo de Deus diz: amém.